Meus irmãos, desde já eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação imensa estar nessa noite aqui ao Senhor, adorando. Quero agradecer ao meu Deus por fazer parte desta congregação. Estamos aqui há mais de 7 anos, irmãos, e nós fomos aqui muito bem acolhidos. Louvo a Deus pela vida de alguns irmãos que têm sido companheiros, né, que têm nos abençoado. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de cada irmão, cada obreiro. É uma igreja que tem me levantado, irmãos. Louvo muito ao Senhor pela oportunidade de ver meus filhos servindo ao Senhor aqui na sua casa. Irmãos, desde já eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3. A partir do versículo 13. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Queria pegar aqui o assunto que fala sobre as lições que a gente recebe do tempo central. Eu queria falar um pouco aqui do Evangelho. Marcos capítulo 3, verso 13, diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, ou o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Meus amados, quando Jesus ele toma uma decisão de escolher, é porque ele sabe do futuro. Só o Senhor conhece a intenção do coração, só o Senhor conhece aonde trabalhar, em que situação ele procura moldar, ele procura forjar a vida das pessoas. E em se tratando, irmãos, desta seleção que o Senhor, ele ao subir ao monte, ele quis chamar para si o que ele quis, né? Quando nós lemos essa passagem, eu fico admirado como é que Jesus ele escolhe pessoas que, se a gente for analisar as características de cada um aqui, as qualidades, aqui eram homens, talvez os piores homens da época, né? Talvez pessoas olharam para Jesus e disseram: Jesus escolheu isso daí? Jesus escolheu esta pessoa que não vale nada, que até mesmo é um traidor, é um homem que rouba a nação. Mas Jesus queria mostrar que ele é capaz de transformar a vida de alguém pelo poder do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, por ser o poder de Deus, ele tem a virtude
para transformar radicalmente a alma, né? Transformar radicalmente a vida de uma pessoa, né? E em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo ele já vai dizer o que é o poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Mas o Evangelho, irmãos, na sua palavra, no seu significado, o Evangelho ele vem de uma palavra grega, né? E na sua tradução a gente entende que Evangelho ele tem um significado de boas novas, né? Boa mensagem. No grego, euangélio, que são constituídas de dois vocábulos, eu, bom, e agélio, mensagem, boa mensagem, boas novas. E que no passado, irmãos, algumas tradições antigas, quando chegava alguém com boas novas, né, de uma boa informação, as pessoas já ficavam preocupadas, se a ele trouxesse essa boa nova, ele vai querer uma recompensa. Só que no advento de Cristo, irmãos, aqui, quando esta palavra foi ministrada por Jesus Cristo, Jesus estava invertendo a situação. Já não havia recompensa para aquele que anunciara essa boa nova de salvação. Porque o desejo da boa nova de salvação de Cristo era para com os que não eram merecidos. A boa nova de salvação para os mais miseráveis. Eu chego aqui com uma boa nova de salvação e as pessoas não se preocuparam em dar aquela recompensa para o Cristo, mas ali Jesus está dizendo: eu trago boas novas de salvação, boas novas do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ela é uma palavra graciosa. Conteúdo só viria a adquirir a conotação com que hoje conhecemos a partir deste advento de Cristo. É tanto, irmãos, que quando Jesus ele nasce, ele vai causar uma espécie de desconforto para aqueles que a ouviram. Quando Jesus ele há de nascer, chega aos magos do Oriente e pergunta: cadê aquele que é nascido rei dos judeus? E Herodes, ao ouvir essa palavra, ele ficou assim preocupado. Rei dos judeus? Eu sou o rei. O grande Herodes, o rei, fica até mesmo perturbado com o anúncio do nascimento de Cristo. E aonde é que esse Jesus chamado Cristo vai nascer? Em Belém da Judeia. E ele pergunta aos rabinos, né, a respeito do nascimento, mas é o que está escrito lá no Antigo Testamento. E tu, Belém, posta que entre as mais pequenas, de ti sairá o Messias, o Salvador de toda a humanidade. E Herodes, irmãos, ele se perturba com aquele nascimento do Cristo, e agora ele faz com que os homens os magos sigam até lá e façam as suas oferendas, pois quando ele nasceu também irei adorá-lo. Mas a preocupação de Herodes ele ficou perturbado com aquilo. E ao se apresentar, irmãos, Jesus no seu nascimento, diante do templo ali, quando Simeão e Ana, ele fica alegre, né? Simeão fica alegre. Olha, quando ele se aninha ali aos braços de Simeão,
ele eleva a sua oração a Deus e agradece. Senhor, os meus olhos viram a tua salvação. Agora tu despede-me em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E ele diz que este menino servirá para a queda e a elevação de muitos. O evangelho, irmãos, ele tem duas faces, né? Ele mostra o lado em que eu sou pecador e que preciso ser levantado, porque através da queda do homem, Jesus se manifesta para trazer a salvação. E ao descrever a ação evangelizadora de Jesus, ressalta-lhes Mateus não somente as palavras, mas notadamente os atos. Mateus no capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus toda a Galileia, anunciando o evangelho, pregando a palavra e curando todas as moléstias e enfermidades que havia entre o povo. E havia, irmãos, não somente o grupo, aquele grupo de pessoas que estavam ali reunidos, mas havia uma outra audiência, que eram os escribas e fariseus. E Jesus se apresenta para eles e diz: olha, eu não vim trazer aqui uma inovação, mas eu vim trazer a boa nova de salvação. O Senhor Jesus veio para transmitir em sua plenitude o evangelho de Deus. Se por um lado proclamou a redenção da alma, por um lado não deixou de anunciar também a cura do corpo. O propósito do evangelho era a proclamação da pregação da palavra. E esta pregação, irmãos, multidões se afluíam para onde Jesus estava. E a preocupação de muitos era: nós iremos agora ver se vai haver ali um grande espetáculo. Se Jesus vai curar alguém, ou se Jesus vai repreender algum demônio, ou se Jesus vai curar um cego, ou se Jesus vai ressuscitar o morto. Muitas pessoas daquela audiência estavam com o desejo somente de ver esse espetáculo. Mas a pregação do evangelho, muitas das vezes, não era somente a cura, mas a ministração da palavra. Muitas pessoas se afluíam para ver o mestre, não somente com o desejo de ver os grandes espetáculos, mas também de ver o anúncio da palavra, né? O desejo de muitos era o quê? Era ouvir Deus falar através deste profeta que fora levantado no meio de Israel. E agora Jesus estava ali pregando em certas regiões, e que quando este homem vai passando por algumas vielas, por algumas ruas, ele então começa a encontrar alguns homens, né, alguns discípulos que seriam seus discípulos, e ele então começa a chamar a Pedro, a Tiago, a João, que estavam pescando. Vem e segue-me. E a Bíblia diz que eles abandonaram as suas redes e seguiu a Jesus. E estava lá aqueles homens, empresários da pesca, pescando, né? E agora já seguem ao Senhor Jesus. Em outra ocasião ele vai passando por uma coletoria ou por uma alfândega da época e vê um homem chamado Mateus, o publicano. E esse Mateus, o publicano, ele ouve aquela voz: Mateus, vem e segue-me. E a Bíblia diz, irmãos, em Mateus capítulo 9, versículo 9, que ele imediatamente se levantou e o seguiu, né? Homens totalmente presos, muitas das vezes nos seus afazeres, mas quando ouvia a palavra da pregação, lá ia seguir ao mestre. Mas todavia, irmãos, havia pessoas também, como João, né? Tiago, ao ouvir a voz de Deus, começaram a seguir Jesus.
E os demais, como André, a Felipe, a Bartolomeu, a Mateus e a Tomé. A Tomé e a Tiago, a filho de Alfeu e Tadeu, e Simão, o Zelote. Esse Simão Zelote aqui, irmãos, era um cara terrível. Principalmente esse Judas Iscariote. Mas o que tem a ver Jesus chamar esses homens com um coração tão obscuro muitas das vezes? Mas é porque Jesus queria tratar. Jesus queria forjar. Jesus queria edificar. Mas para edificar, ele teria que derrubar primeiro. Para a queda, para que haja uma elevação, eu preciso derrubar o pecado que há na vida destes homens. Para que eu edifique, Jesus precisava primeiro derrubar. Porque sem a queda, não haveria a edificação desses homens. Mas então Jesus, ele chama esses 12 apóstolos, eu irei agora treinar vocês. Eu irei treinar porque existem povos lá fora que precisarão ouvir uma palavra evangelística. É esse o evangelho que nos impulsiona para fora. Jesus chamou a sua igreja, nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E eu queria, irmãos, falar um pouco para você a respeito do que é o evangelho em nós. Do que é esta graça tão salvadora que Deus preparou desde a fundação do mundo. Jesus nos redimiu desde a fundação do mundo para nos salvar, para vivermos aqui e um dia sermos arrebatados e encontrar o Senhor, aleluia, onde estaremos para sempre com Ele. O evangelho, irmãos, ele adquire um significado novo, profundo e dinâmico. Ele nos proporciona isso. Mas aqui está um homem chamado Pedro. Aqui está um homem chamado Simão. Este Simão aqui, irmãos, era uma pessoa impulsiva. Era uma pessoa que quando passou a andar com Jesus, ele era o primeiro a se manifestar. Ele era o primeiro a falar, mas era o primeiro a correr. Era o primeiro a dizer, se és tu, mestre, manda que eu vá ao teu encontro. E ele, por esta impulsão, ele descia, né? E andava sobre as águas como em terra enxuta, mas por um momento, irmãos, ele oscilava, ele desviava o seu olhar para o mestre e então começava a afundar. Oh, porque tu temes, homem de pequena fé? Pedro era aquele homem que muitas das vezes, meus irmãos, estava em uma reunião com os discípulos e Jesus pregando para grandes multidões e a palavra era uma palavra muito dura e aquela palavra fez com que pessoas começassem a sair do cenário daquela audiência e o Pedro foi o primeiro a dizer, Senhor, o povo está indo embora. Senhor, o povo está indo. O povo não está recebendo. Mas Pedro, tu não quer ir embora também não? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro era aquele homem, irmãos, que uma hora indagava ao mestre, mas na mesma hora recebia assim uma palavra de exortação. Pedro. E o nome Pedro, irmão, significa rocha. Só que essa rocha, irmão, aqui, de Pedro, na vida de Pedro, estava oscilando. Não tinha base, não estava fixada, né? E Jesus queria trabalhar. Jesus queria trabalhar, era na pedra mesmo. Jesus queria trabalhar, irmãos, ela como na vida de Pedro, porque Pedro era aquele homem que precisava ser forjado. Uma hora Pedro estava assim, Senhor, não vai não. Senhor, não vai morrer não. Senhor,
quando Jesus falou: olha, eu irei morrer pelos vossos pecados. E agora Pedro, de repente, ele se levanta: Senhor, não permita isso, não. E o Senhor falou: para trás de mim, Satanás, porque tu me serves de escândalos. Pedro uma hora estava crente, mais crente do que crente mesmo, mas outra hora estava dando brecha ao adversário, porque o propósito de Jesus, irmãos, era morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E quando Pedro, irmão, de repente, agora ele se apresenta, irmão, nesta oscilação, nesta pedra que precisava ser edificada. Pedro, irmãos, vai negar Jesus. Senhor, eu jamais te abandonarei. Eu jamais, onde for, para onde quer que tu fores, eu irei. E o Senhor: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Não, Senhor, está queimado. Não vou te negar. Irmãos, então começa quando Jesus ele começa a padecer por aqueles momentos, né, de flagelo, e ele chega diante de uma criada: ei, você é um deles, porque tu fala que nem eles. E o que eu acho legal aqui, irmãos, é que quem anda com Jesus fala que nem Jesus. Tu fala, tu tem o sotaque. Tu tem o sotaque de Jesus, irmão. Você tem esse legado, essa palavra. Aonde nós passamos, ali vai um crente em Jesus, irmão. Ali vai um crente, porque se a gente anda com Jesus, a gente tem, irmão, essa prioridade de ser conhecido como filho de Deus. Em uma outra ocasião, na segunda vez: ei, você faz parte dele, né? Não. E agora, na terceira vez, Pedro vai usar das palavras que ele quis até praguejar. Eu não conheço tal homem. Ele até praguejou com isso. Mas quando ele falou, negou a terceira vez, o galo cantou. Aí ele se lembrou das palavras. E ele reconheceu: meu Deus. E saiu e chorou amargamente. Mas Jesus estava só observando, olhando para este homem que precisava de um renovo, de uma edificação. Eu estou derrubando Pedro para levantar o novo Pedro. Este menino servirá para a queda e a elevação de muitos. Para eu edificar, eu preciso derrubar, eu preciso forjar, eu preciso fazer crescer o meu caráter dentro do coração destes homens. E Pedro chorou arrependido amargamente. E eu não quero me estender em todos eles aqui, irmãos, e falar também aqui um pouco desse homem chamado Tomé. Quem era esse Tomé? Tomé era aquele muito transparente, né? Era um homem do comércio também, muito transparente, acreditava nos milagres, na pregação. Mas quando Jesus aparece no meio, depois da ressurreição, no meio dos discípulos, e ele não estava presente, eu não acredito que ele ressuscitou. Eu não creio que ele ressuscitou. Enquanto eu não tocar nas suas mãos, eu não acredito. Mas Tomé, irmãos, Jesus ele era tão decidido em mudar pessoas, que ele vai até Tomé: Tomé, sejas crente e não incrédulo. As promessas de Deus para a igreja é que um dia ele virá arrebatar a sua igreja. As promessas de Deus para a sua igreja é que ele voltará, irmão. E isso deve estar dentro do nosso coração, esse desejo, porque nós somos forjados todos os dias a termos fé.
Muitas das vezes a nossa fé quer desvanecer, mas o Senhor se apresenta, seja crente e não incrédulo. E a Simão, o Zelote. Quem era o Zelote, irmão? Quem era esse Zelote, esse Simão? Aí Jesus, ele vai convidar o homem, um Zelote. Zelote, irmãos, era de uma espécie de um grupo que tinha muito zelo pela nação de Israel. Era um homem que procurava zelar, né? Que não aceitava as controvérsias que vinham contra Israel. Por exemplo, na época, Israel estava sob o jugo do Império Romano. E segundo uma tradição antiga, os zelotes, eles eram homens revolucionários que queriam lutar contra o Império Romano por causa da cobrança dos impostos, né? Por causa desta cobrança, aí Jesus chama esse homem que era um ex-terrorista da época, né? Há essa tradição antiga, mas o problema, irmãos, não era que ele era zelote, mas como Jesus vai chamar um homem desse para ser apóstolo, para ser discípulo, para fazer parte da escola, do treinamento que um dia iria pregar o evangelho lá nas Filipinas, naquelas regiões ali da Britânia. E esse homem estava lá. E quando de repente, quando ele se apresenta no meio dos discípulos, ele vê quem, irmão? Mateus, o publicano. Então, eu imagino, irmãos, assim, a reação de Simão, olhando para o Mateus, o publicano. Não é possível. Jesus escolheu este homem aí para ser apóstolo. Eu que tenho um zelo pela nação de Israel. Está aí este homem, agora inserido neste grupo, que a profissão de Mateus, irmãos, era a profissão mais indigna da época. A profissão de Mateus, de ele ser um cobrador de impostos, ele trabalhava para o Império Romano. Era um homem que estava ali a serviço do Império Romano. E neste serviço, irmãos, ele tirava o dinheiro dos seus compatriotas com os impostos. E de repente estava chegando Mateus diante da pescaria de Pedro, Tiago e João. E Pedro talvez disse: lá e vem um homem pegar o meu dinheiro de novo aqui. Eu sou teu irmão, rapaz, e tu está me traindo. Talvez houvesse essa controvérsia entre os discípulos, mas Jesus queria: eu vou colocar esse homem também no meio para ser apóstolo. Aí agora, quando Mateus ele é convidado: Senhor, entra na minha casa. E eu vou convidar quem? Os publicanos, esses homens, para que conheçam também que tu és o Deus que transforma. Mateus, ele era desprezado, irmãos. A sua convivência, o seu relacionamento com as pessoas, sabe qual era, irmão? Eram as prostitutas, eram os comerciários, eram os corruptos da época, eram os publicanos. Eles eram desprezados por os rabinos, pelos fariseus, pelos irmãos, pelos que tinham comércio da pescaria, porque eles cobravam o imposto desses homens. Só que quando Jesus, irmão, ele convida Mateus: vem Mateus, vem Mateus. E Mateus abandona tudo. Jesus estava mexendo, irmão, com a estrutura de Mateus, forjando a pedra, forjando uma nova casa, né? Forjando uma nova estrutura para a vida de Mateus. E a situação, irmãos, ela não para por aí. Não para por aí. E agora Jesus também chama um homem chamado Judas. Quem era esse Judas, irmão? Judas não era uma pessoa fraca. Judas era um homem altamente entendido das finanças da época, um homem de Quiriote, um homem capaz de dominar assim as finanças da época, e Jesus o colocou como tesoureiro do grupo. Mas Jesus sabia que ele era ladrão.
quando de repente estava lá uma mulher que joga um fardo, um nardo puro, e o ambiente da casa fica cheiroso, e Judas ele poderia pegar esse nardo puro aí, vender e dar aos pobres, mas a intenção dele era outra, era pegar o dinheiro e colocar e passar a mão mesmo. Judas passou muito tempo convivendo com Jesus, se relacionou com Jesus, buscou andar com Jesus, mas o seu coração era outro. O desejo de Judas, irmão, sabe qual era? Era que Jesus também livrasse Israel do Império Romano. O desejo de Judas era que Jesus iria fazer alguma coisa, né, para trazer livramento para Israel. Quando o jovem rico se apresenta para o Senhor, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. E Judas, ao ouvir aquilo ali, como é que Jesus dispensa um jovem desse, trazendo essa palavra dura? Por que Jesus não disse, vem, segue-me? É o homem que ia ter dinheiro, um jovem rico, e a gente ia ali comprar alguns materiais bélicos e lutar contra o Império Romano. O desejo de Judas era esse. Agora Jesus, ele está aonde, irmão? Junto com os apóstolos. Aonde? Na ceia. Estava ali esses 12 apóstolos. 12 homens sentados em uma mesa. Sentados numa mesa para a comunhão. Sentado numa mesa para ter a comunhão. E o Senhor falara: um há de me trair. E um dos discípulos pergunta para ele, quem é que ele vai trair? Quem é que vai trair ele? Quem é a pessoa, quem é o apóstolo que vai trair ele? E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus falou: é aquele a quem eu der um bocado molhado. Aquele a quem eu der um bocado molhado. Isso, irmão, tem um significado muito importante. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas Jesus, ele pega o bocado molhado e oferece para Judas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Judas: tu és importante ainda para mim. A tradição diz que um bocado molhado, irmão, significa quem recebia um bocado molhado, ele estava sendo intitulado como a pessoa mais importante da reunião ou da festa, depois do anfitrião. O anfitrião era importante, mas depois dele, quem recebesse o bocado molhado era uma pessoa importante. E Jesus estava dando a oportunidade para que Judas caísse da sua exaltação, daquilo que ele iria fazer. Jesus queria edificar ainda a vida de Judas. E de repente, irmãos, ele pede para que Judas fizesse o que ele deveria fazer logo. E ele vai, irmão, sai correndo, e enquanto de repente, quando vem ali com aqueles homens para prender Jesus, mais uma vez, a preocupação de Judas. Jesus ainda vai dar uma palavra de ultimato, né? Eu sei que ele tem grande poder. E realmente, quando os homens se apresentam para Jesus, se apresentam ali aqueles soldados, aqueles homens da corte dos sacerdotes e tal, quando eles se apresentam e perguntam quem é o Jesus, eu sou, e todos caem por terra. Realmente acontece isso. Mas Judas, quando se apresenta, Jesus falou: Judas, meu amigo. Só o Senhor, irmãos, sabendo que Judas o trairia, Jesus dá um bocado molhado para edificar a vida de Judas. E mais tarde depois, Jesus disse: Judas, meu amigo. Qual é a real situação aqui, irmão?
Deus, Ele quer levantar pessoas desestruturadas, famintas de Deus, né? Pessoas que oscilam, uma hora cai, outra hora se levanta. Jesus, Ele quer trabalhar forjando o caráter. Jesus mudou a vida de todos esses homens, a quais Ele os quis escolher. O Evangelho, irmãos, ele é para todos. O Evangelho, a salvação é para todos. Mas há um detalhe aqui, irmãos, é para quem crê, é para quem quer, é para quem quer aceitar o bocado molhado, é para quem quer ser recebido ainda como amigo de Deus. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi, para que vai e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus, Ele quer levantar os caídos e oprimidos. Só faz parte, irmão, do reino de Deus aquele que se torna humilde. Só não há nenhum integrante do reino de Deus que não tenha um esvaziamento de si mesmo, como aconteceu com todos esses discípulos. Pedro se tornou um grande pregador ali em Atos, né? Se tornou um homem que, quando as pessoas no passado, ei, tu é um dele, é o primeiro a correr, negou Jesus. Mas agora, lá em Atos, ele, quando pregava com ousadia, irmãos, já quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Quando foi preso, disseram: Pedro, para de pregar, mas o que importa? Obedecer a Deus ou aos homens? Nós continuaremos pregando a palavra. E esse homem João, outrora filho do trovão, quando de repente fora pregar em Samaria e não quiseram ouvir, e João, agora, Senhor, tu queres que nós oramos e mandemos fogo do céu para queimar aí a cidade? Jesus, não é assim não. E agora esse homem é conhecido como quem, irmão? Como discípulo amado. Mateus, um homem que outrora era desprezado pela sociedade, agora escreve o Mateus, o livro de Mateus, e se torna um apresentador do Rei dos Reis. Agora Judas não teve esse caminho, porque ele não quis. E o Evangelho é esse. O Evangelho, ou ele te edifica, ou ele te derruba. Ou ele te edifica para a salvação, e você vai para o céu, ou então você também não fará parte dessa condição de ir para o céu. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê não faz parte dessa condição, será condenado. Não há, irmãos, meio termo. Não existe um muro para você ficar em cima do muro. Ou você é luz ou é trevas. Ou você é sal da terra ou não é. Ou você é crente ou não é crente. Ou você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. O Evangelho, ele trata com você desta maneira. A edificação de Jesus é essa. Não importa que pessoa você é. Se você é um ladrão, é um corrupto, é uma prostituta. Se você usa droga, Jesus está aqui para fazer uma limpeza. Jesus está aqui para transformar a tua vida. Jesus está aqui para te fazer um vaso novo. Uma coisa que eu acho bonita, irmãos, é que o oleiro, ele não despreza o vaso. O vaso está feio, eu vou quebrar e fazer de novo. Agora o ser humano não. O ser humano, quando pega um relógio que não presta mais, joga fora. Né? O celular, da mesma forma, não presta mais, joga fora. Mas Jesus não. Jesus não te joga fora, não. Pode vir todo quebrado, eu vou fazer de novo, para que seja um homem cheio do seu Espírito. O Evangelho tanto edifica, como levanta, como restaura, como renova, como também ele cura. Saber que Jesus cura de várias maneiras. Ou através de uma palavra, né?
uma palavra instantânea. Quando Jesus olha, quando Pedro e João olham para aquele coxo ali na porta do templo que não tenho, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta ele. Imediatamente o coxo se levanta. Né? Senhor, vem curar minha filha que está doente. Jesus vai lá na casa de Jairo e entra lá, Talita come, levanta e anda. E a menina tinha 12 anos e se levantou. E os demais milagres que a gente vê, Jesus curando instantaneamente. Mas também há milagres, irmãos, que Deus precisa que você passe pelo instrumento da faca. Salmo 107, versículo 20. Jesus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Para concluir, irmãos, eu não sei qual a outra oportunidade que eu irei ter aqui, mas há pessoas novas aqui que ainda não me conhecem. Existem pessoas novas aqui. Quem me conhece, irmãos, desde a minha infância, como irmão Agatônio, irmão Garcia, né? Alguns demais irmãos, o ano era 1993, e eu começava a passar por um processo, né, e de enfermidade, e eu ali adolescente naquela época, os meus amigos olhavam para mim, abre do olho, por que está com o olho assim? Abre do olho, e eu preocupado com aquilo, e de repente o tempo foi passando, e comecei a fazer alguns exames. Meu pai me leva para alguns locais para fazer exame. Aí vai constatar o que, irmão? 2 tumores na cabeça. 2 tumores horríveis, né? Conhecido como nasoangiofibroma. Esse era o nome do tumor. E esse tumor, irmãos, localizado dentro da cabeça, de trás do olho, e o outro no nariz, tampando a minha respiração. E eu passei quase que 1 ano e meio sem respirar pelo nariz, só pela boca. E à noite, irmãos, era terrível o meu sono. Eu não conseguia dormir direito. E às vezes jorrava sangue pelas minhas narinas. E a preocupação do meu pai em me levar para os hospitais e sem saber como resolver a parada. E em uma certa ocasião, em uma consulta, o médico disse: se quer salvar a vida do seu filho, vá para São Paulo, porque lá vai ter recurso, porque na época não tinha recursos para isso. Na época, os recursos eram mínimos, e quando a gente chega lá, irmãos, eu precisei fazer um exame de embolização, irmãos, e eu entrava dentro daquela sala e vi um monte de filme, um monte de tela, um monte de coisa, e eu fiquei naquela maca ali, e eu vi ali só o meu esqueleto, né? Aquela imagem fez com que eu vi só o meu esqueleto. Eu achava tão legal, eu ficava mexendo no meu esqueleto, irmão José. Ficava mexendo na bandinha, puxa, negócio legal aqui, né? Eu ficava vendo, e aquela mancha ali, uma mancha, dava para ver a mancha na cabeça. E eu pensando que ia ser só um raio-x, alguma coisa parecida, e quando de repente ele vem com uma agulha que não tinha tamanho, irmão. Aí eu já fiquei nervoso, sabe? O pastor falou sobre medo, irmão. Mas o medo, irmão, não era da agulha, não, era da dor que eu ia sentir, da agulhada que eu ia levar nessa parte aqui da perna, quase que do lado da virilha. E ali, irmãos, era só uma injeção, uma anestesia local. Aí ele faz aquela anestesia ali e coloca ali um aparelhozinho, um negócio que vai servir de canal. Aí eu, então é só isso, então vai ficar tudo bem. Mas não, irmão, de repente ele puxa ali uma fita, mais ou menos assim de 1 metro, parecido 1 metro, aquele negócio flexível, sabe, de ferro, cromado. Aí eu, o que você vai fazer com isso aí, doutor? Eu vou enfiar pelo aparelho que está aqui do seu lado. Aí eu, meu Deus do céu, o que é isso, meu pai? E ele colocava aquele negócio ali, eu sentia um negócio, uma coceirinha, um negócio mexendo aqui, irmão. E eu via pela imagem que eu ficava olhando assim,
uma espécie de negócio jorrando. E eu, meu Deus, que negócio é esse? Tudo por causa desse exame, ali no Instituto do Coração. E era preciso fazer esse exame para que eu pudesse passar pelo processo da cirurgia. E quando eu vou para a cirurgia, o negócio se torna pior. Eles abrem ali a minha cabeça, raspam a cabeça. Só que antes da cirurgia, irmãos, eu precisei tomar um calmante, uma injeção para me dormir. E naquele momento, irmãos, que eu recebo o calmante, parece assim, 2 pedras assim nos meus olhos, puxando para baixo. Dorme, tem que dormir. E eu querendo ficar aceso assim, para ver o que é que ia acontecer, mas não tem jeito não, a gente vai dormir. Nem que você queira, mas dorme. Eu fui para a mesa de cirurgia, e agora, irmão, e meu pai acompanhando, meu pai sempre me acompanhando. Na cirurgia, como foi feita essa cirurgia? Raspam a cabeça, puxam os couros, e agora chega no crânio, na parte do crânio, aí vem com uma espécie de uma furadeira. Uma furadeira, faz o furo, aí faz a serra, tira a tampinha da cabeça, aí fica aquele buraco. E quando tira a tampa, irmãos, que tira e vai a extração do tumor, que eles tiram o tumor do tamanho de uma laranja, a circunferência. E o meu olho, irmãos, ele era estufado assim para fora. E eu perdi, irmãos, a visão, quase que 80% da visão. E eu sinto uma enxaqueca, só Deus sabe da enxaqueca que eu sinto. Se não fosse o óculos, só serve para descanso, não é para outra coisa não. E Deus, irmãos, com a sua graça e misericórdia, com as suas mãos, Ele estendeu lá. Quer salvar a vida do seu filho, vá para São Paulo. E eu fui. E eu entrei ali como que numa fornalha. Entrei ali. E hoje, irmãos, esse ano, faz 30 anos, irmão Cláudio. 30 anos que eu conto essa vitória. Irmão Abdias falou uma vez aqui, irmãos, sobre o voto. Se o Senhor me curar, se o Senhor fizer isso, eu vou pagar o voto, né? Como aconteceu com alguns. Só que eu só fiz o voto depois que eu fui curado, irmão. Porque a gratidão era tão grande que eu comecei a fazer o voto. Senhor, aonde eu for, que ministrar uma palavra, eu vou anunciar esta cura. O evangelho, irmãos, ele tem poder para te curar também. Basta uma palavra. E eu orava ao Senhor, Senhor, quando no Novo Testamento tu estendeu a tua mão, tu curou o paralítico. Tu curou um cego, tu ressuscitou o filho da viúva, e a mim, Senhor, bastava uma palavra, para que este tumor fosse extraído, e eram 2 tumores, né? E isso, irmãos, aconteceu na época do acidente do Ayrton Senna, né? No outro dia eu fiz a 2ª cirurgia para a retirada do 2º tumor no nariz. Tirei o primeiro, depois uma 2ª cirurgia, e a 2ª parece que foi até pior, irmão Sterlan. Porque ao comodismo, não podia se deitar, não podia se levantar, porque é um negócio muito incômodo. Mas antes, irmão, quando eu desci da primeira cirurgia, que eu estava ali na UTI, no 3º dia eu me acordei, passei 3 dias em coma. Irmãos, quando eu abro os olhos, que eu vejo meu pai, né? Meu pai ali. Irmãos, mas era uma dor de cabeça tão forte, que eu gemia de tanta dor de cabeça. Gemia de tanta dor. Meu Deus, que dor de cabeça é essa? E eu não podia falar, porque estava com a sonda na boca. E eu não aguentava, irmãos, aquilo ali. E eu dizia, Jesus, me ajuda. E eu peguei aqui a mão do meu pai e a transportei, né? Até a minha cabeça. E eu fiz assim o gesto. Uma coisa ele entendeu, que estava latejando, estava doendo muito. E eu gemia de tanta dor. E eu pedi para que ele orasse. Eu fiz um gesto e ele entendeu que era para ele orar,
para Deus repreender a dor. E eu ouvi as palavras dele orando, irmão. E quando ele orava, eu fui sentindo alívio. Irmãos, e quando ele tirou a mão, parece que a dor de cabeça foi junta com a mão dele. Sabe, irmãos, aquilo ali. Jesus, que maravilhoso és tu, Senhor. Tu és um pai que entra dentro da fornalha, né? Para nos curar, irmão. Para restabelecer a vida que Deus te deu. E eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje eu estou aqui, de pé e respirando, viu? Hoje eu respiro, José. Hoje eu respiro a vida. E eu louvo ao Senhor, irmão. Porque Jesus, irmão. E em uma certa ocasião eu orei, Senhor, bastava só uma palavra, eu estaria curado. Mas não, irmão. Deus queria forjar a vida dele em mim. Toda luta que você passa, não pergunte por quê. Porque no final você vai contar uma experiência. No final você vai dizer que só o Senhor é Deus. No final, irmãos, a noite não dura para sempre. Mas no final você vai dizer, só o Senhor é Deus. E eu preciso contar isso aqui, que eu conto em todo o testemunho. O Senhor me dava uma visão dentro daquele hospital. Viu, irmão Agatônio? O Senhor me dava uma visão ali, naquele dia, naquela noite. Eu via lá na frente, no mar, eu via o mar, né? E lá na frente eu via um anjo andando sobre as águas, um varão de branco. E ao mesmo tempo, irmãos, lá estava eu, vem que estou contigo. E eu comecei a andar sobre aquele negócio ali, meu Deus, que negócio legal, né? E eu não queria mais sair dali não, e eu querendo ver ali o rosto do varão de branco. E eu não queria saber se ele tinha pé, mão, braço, olhos e tal, mas eu queria ver a face dele. Eu ficava rodeando, cadê os olhos, cadê a face? Eu não conseguia, mas era um clarão assim, tão grande, um clarão tão gigante, tão maravilhoso, uma presença tão gloriosa que eu dizia, eu não quero sair daqui não. Eu quero ficar aqui porque tu é lindo, Senhor. E eu ouvi uma voz que dizia, esse aí é o anjo do Senhor. Você entende o que é o anjo do Senhor, irmão? Ele está contigo na luta, irmão Cleito. Ele está contigo na luta, irmão Neto. Ele está contigo, o Senhor, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. E eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje eu estou curado. E ele quer te curar também. Ele quer te salvar, ele quer curar a tua alma, mas ele também quer te curar. Amém?